Bom dia, agora a gente vai iniciar a aula sobre o uso de VNI na DPOC. Pronto, pode iniciar lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lara, sou residente de emergência L2 do HC. Vou apresentar um just-in-time do uso de VNI em doença pulmonar obstrutiva crônica em paciente exacerbado e mostrar o que a gente tem de evidência. Meu orientador foi o Dr. Caio Nogueira e o meu embasamento teórico foi basicamente nessas três análises. No Lung Foundation Austrália, que é um guideline lançado esse ano, de 2021, o GOLD, né, que é o famoso, conhecido também, atualizado em 2021, e de forma geral, up-to-date. Bom, primeiramente, definir um pouco o que é esse DPOC exacerbado, a classificação dele, que a gente classifica em leve, moderado e grave, e entender um pouquinho dessa classificação. O DPOC exacerbado leve, ele tem basicamente, a grosso modo, apenas um dos três sinais cardinais ou sintomas cardinais do paciente, de exacerbação, que seria a dispneia, o surgimento ou aumento da tosse e mudança do aspecto da secreção, seja por coloração, seja por quantidade, e o leve ele tem apenas um desses três sinais. Então, o tratamento, basicamente, ele se beneficia apenas com broncodilatador de curta duração, o paciente já tem uma melhora significativa. Já na parte moderada, ele tem pelo menos dois desses sinais cardinais. Então, ele vai precisar de uma ampliação terapêutica para um corticoide sistêmico, seja oral ou venoso, depende da aceitação do paciente, e antibiótico, se assim indicado, que eu vou mostrar mais para frente, apesar de não ser o foco da aula. E a classificação grave seria aquele paciente que ele já tem uma certa confusão mental, uma taquipneia importante, uma dessaturação além de todos aqueles sinais, ou dois ou mais daqueles sinais cardinais que eu falei mais cedo. Nesse caso, o paciente grave, ele já assim, não tem dúvida que ele precisa de um cenário de emergência, pelo menos inicialmente, ser atendido no ambiente de emergência. Não necessariamente só o grave vai demandar disso. Às vezes o próprio moderado também ele já chega para a gente no contexto de emergência. E o grave, obviamente, ele pode estar associado à falência respiratória. E a nossa intenção na emergência é evitar que ele chegue nesse ponto para a gente. Bom, iniciando pelo Guideline Lung Foundation Austrália, ele mostra um manejo da exacerbação na escala de nível de evidência e na força de recomendação. O que a gente tem com esse manejo da exacerbação? Os broncodilatadores inalatórios de curta duração, que é basicamente o tratamento inicial da exacerbação. Ela é uma recomendação 1 e uma forte recomendação. O corticoide sistêmico, que reduz a gravidade, principalmente a recorrência das manifestações de exacerbação, também é uma recomendação 1 de alta força. E o DPOC exacerbado com clínica de infectado, o que seria isso? Principalmente relacionado à consideração do escarro do paciente. Se mudou a quantidade, se aumentou a quantidade, ou se a secreção teve alteração do seu aspecto. E principalmente se ele teve uma febre importante, recorrente, ele vai se beneficiar de antibiótico terapia. Também é um nível de evidência 1, uma recomendação forte. Lembrar que o O2 suplementar que a gente vai fazer para o paciente, isso é muito importante ser falado, não só em ambiente de emergência, mas também para o paciente que ele sai da emergência, a gente consegue otimizar a situação dele e mandar depois para uma enfermaria, evitar a CTI, é tomar muito cuidado com esse O2 suplementar. O paciente DPOC, por mais hipoxêmico que ele seja, ele não se beneficia de alto fluxo de O2, porque o alto fluxo de O2 para ele vai torná-lo vulnerável à perda de drive respiratório. Então, esse baixo fluxo é muito importante para ele ainda manter o drive respiratório dele. Então, muitas vezes, a gente consegue otimizar o paciente no ambiente de emergência
faz com que ele não precise ir do CTI, vai para a enfermaria ou para uma sala amarela, e o paciente está saturando 89, 90, sendo que o basal dele basicamente é esse. E lá na enfermaria, o pessoal, às vezes por descuido, pelo contexto, coloca uma máscara facial nele a 8 litros por minuto, passa 1, 2 horas, o paciente chega rebaixado para a gente. Então, por que ele chegou rebaixado? Provavelmente porque ele perdeu o drive pelo alto fluxo de O2. E o que eu destaquei, que é o foco da aula, é a ventilação não invasiva. Ela é totalmente efetiva para pacientes, principalmente com nível de hipercapnia importante ou hipercapnia em ascensão. Mas mais para frente a gente vai ver que essa não é a única indicação. A gente tem indicações até clínicas para a VNI. Outra, mais precisamente sobre a VNI, que é o foco da aula, ela é muito fortemente, conhecidamente considerada em pacientes hipercapnicos e acidóticos. Que é isso? Um pH abaixo de 7,35 e um PaCO2 acima de 45. Nesse contexto, o uso da VNI é muito importante porque o paciente permanece com reflexo de tosse, ele ainda tem a umidificação da via aérea fisiológica e consegue deglutir, de certa forma, ao longo da internação. Nesse guideline, eles mostram que a VNI ela reduz o risco de mortalidade em 46%, diminui a incidência de intubação, ou seja, ela evita, lógico, se tiver bem indicada e não retardar a intubação, mas ela evita novos casos de intubação. E eu achei muito interessante colocar isso, é que o benefício ele não é só para paciente em acidose leve ou acidose moderada, o paciente se beneficia dos dois tipos de acidose. E também, em um contexto, em um cenário que eu achei importante colocar, é que o paciente na enfermaria, ele tem benefício da VNI de forma equivalente a um paciente de CTI. Então, em muitos hospitais, a gente tem aquela resistência ainda de liberar o paciente para a enfermaria se ele ainda demanda de VNI, mas o benefício na enfermaria se equivale ao ambiente de CTI. E, como esperado, ele reduz o tempo médio de internação hospitalar em aproximadamente 3,39 dias. As contraindicações básicas para a VNI, elas se resumem em alguns tópicos, mas que mais para frente, pelo Gold, eu vou dar uma amplificada nessas contraindicações, porque muita gente confunde o que é uma contraindicação absoluta, o que é uma contraindicação relativa e o que a gente pode fazer para tornar uma contraindicação relativa uma não contraindicação. Ela é, de forma geral, contraindicada em paciente que não tem condição nenhuma de proteger sua via aérea, ou um paciente em parada respiratória ou cardiorrespiratória, e paciente que apresenta lesão facial grave, mas grave mesmo, não é simplesmente uma lesão facial moderada ou leve. E as contraindicações relativas, ela inclui uma hipoxemia refratária, que seria um PaO2 abaixo de 60, mesmo com FO2 de 100%, uma bronquiectasia com secreção abundante, mas isso é muito assim, discutido, e uma pneumonia grave com instabilidade hemodinâmica. Nesse contexto, tomar muito cuidado o que seria uma instabilidade hemodinâmica, né? Porque o paciente, para a gente, em DPO6 exacerbado, inicialmente ele vai estar instável mesmo, mas a gente tem condições de estabilizá-lo para ele ser possível de administrar VNI. E os pacientes, aqui eu acho um dado legal, porque os pacientes que precisam de VNI, ele tem uma de VNI não, desculpa, de VM, ele tem uma mortalidade hospitalar até de 39%. Outro ponto interessante da VNI, que foge um pouco do nosso direcionamento da aula, mas que eu achei necessário colocar, é o paciente que ele já está na VM e a gente consegue estubá-lo e a gente vai usar a VNI justamente para desmame da VM. Isso mostrou uma redução da mortalidade, uma redução da pneumonia pela ventilação mecânica e uma redução também do tempo de internação no CTI. Agora, falando mais sobre o GOLD, né, que é o principal estudo, assim, direcionamento de condutas que a gente tem para o DPO6 exacerbado, é que os pontos-chave para manejo de exacerbação
Eu achei legal colocar esse quadro, porque muita gente, quando pensa em DPOC exacerbado, ele já pensa diretamente no broncodilatador de ação curta. Mas quando a gente vai ver o nível de evidência, até parece engraçado, porque o broncodilatador de ação curta, ele tem indicação sim, mas o nível de evidência é C, perto da VNI, o nível de evidência é A. Então, muita gente, às vezes, esquece da VNI, sendo que, se você for ver, é uma evidência maior do que o broncodilatador de curta. Além disso, ele cita o corticoide sistêmico por pelo menos 5 a 7 dias ou mais como evidência A, o antibiótico, principalmente quando indicado, também de 5 a 7 dias, mas como evidência B, as metilxantinas, que já não tem evidência de benefício, e a VNI que ele dá uma ampliada na sua indicação. Quando o paciente, ele, por exemplo, ele está em situação de que às vezes ele não está hipercápnico e acidótico ainda, mas o paciente ele está em franco esforço respiratório, né? Taquipneia é importante, e às vezes você vai fazer VNI dele, não é para mudar a gasometria, é para dar um tempo para ele respirar melhor, é para dar um conforto para ele respirar melhor. Então, assim, às vezes a gente chega no paciente, a gente colhe uma gasometria e fala assim, o paciente não está acidótico nem hipercápnico, e tem uma hipoxemia relativa. Será que ele vai se beneficiar do VNI? Aí você olha para o paciente, ele está uma frequência respiratória de 35, com esforço, migração de fúrcula, tiragem intercostal, e às vezes o paciente vai sim se beneficiar de uma VNI, porque você vai dar descanso para ele. Então, você não vai tratar a gasometria, você vai tratar o paciente. E eu achei interessante também quando ele coloca que pelo menos uma desses critérios já é indicação para VNI, ou seja, a acidose respiratória, que eu falei mais cedo, e uma dispneia severa que indique fadiga da musculatura respiratória, né? Um trabalho inspiratório e expiratório aumentado, o uso de musculatura acessória ou uma respiração paradoxal, e uma retração de fúrcula e alteração do espaço intercostal, ou uma hipoxemia persistente. E as indicações para VM, já, que é uma ventilação invasiva, é aquele paciente que não tolera de jeito nenhum uma VNI, e também, nesse ponto, a gente tem que tomar cuidado. O que é o paciente não tolerar a VNI, né? Às vezes, o paciente ele vai chegar agitado, vai chegar confuso, mas é pela hipercapnia dele, né? Ele não é porque ele não tolera VNI. Mais adiante eu vou mostrar para vocês que o paciente agitado, às vezes ele se beneficia de medicação para fazer uma VNI, né? Não é simplesmente considerar que ele não tem indicação mais. Outra contraindicação absoluta, né? Obviamente, é uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, uma diminuição da consciência, um rebaixamento de sensório importante, ou se não uma agitação que mesmo com medicamentos para otimizar, ele não consegue reduzir essa agitação. Uma aspiração, o paciente que está vomitando muito, que não consegue, porque pela VNI aumenta a distensão abdominal e vai repercutir com mais episódios de vômito. E uma instabilidade hemodinâmica severa, ou seja, aquela que você não consegue controlar ali naqueles primeiros 15 minutos, pelo menos, otimizar o paciente para ele tolerar uma VNI. Aí, como eu disse, a gente tem medicações que a gente consegue manejar o paciente, mesmo agitado, mesmo confuso, que a princípio todo mundo olha e fala assim, não, esse não vai conseguir de jeito nenhum fazer uma VNI, ele mal está tolerando uma ácida facial. Hoje em dia, a gente não tem uma evidência muito forte, mesmo porque a situação de uso da ketamina é uma situação já crítica, então é difícil na emergência, em alguns cenários, ter uma evidência forte, né, um grau de recomendação muito forte, porque é difícil de você fazer esses estudos com os pacientes muito críticos. Mas a gente tem 2 estudos, um deles é o manejo da asma e do DPOC no departamento de emergência, e outra é uma discussão no critical care, qual que é o melhor sedativo para o paciente que não tolera inicialmente VNI, né? A gente gosta muito na prática clínica nossa, e esses 2 estudos mostram o benefício do uso de ketamina numa subdose para o paciente
reduzir a agitação, ele ficar mais tranquilo, você vai sedar, mas você não vai rebaixar o paciente, né? E o fato da ketamina também tem um efeito broncodilatador importante, o que o paciente DPO-cítico se beneficia. Então, outros efeitos positivos dela é que ela consegue preservar e proteger a via aérea do paciente, ou seja, não vai rebaixar o paciente de forma importante, desde que seja usada na dose correta. Vai favorecer uma redução da resistência da via aérea do paciente, o que é muito bom, porque o paciente DPO-cítico ele tem uma alta resistência, né? O problema do paciente puramente DPO-cítico, não tem outras comorbidades a nível de pulmão, é a alta resistência. Então, a complacência do paciente DPO-cítico puro não costuma ser ruim, não costuma ser baixa complacência, mas ele tem uma alta resistência, porque a ketamina consegue agir em cima. Além disso, a ketamina por si só, ela também aumenta a complacência pulmonar do paciente e ela produz menos rebaixamento de sensório, desde que em dose indicada, né? Não dá altas doses, não é dose de intubação, né? E outro ponto que a gente vê, principalmente, é que o paciente que às vezes ele está muito agitado e está com um esforço importante, você faz essa ketamina para ele em subdose e ele fica mais tranquilo, você consegue fazer VNI nele, ele melhora o trabalho respiratório dele, que é o que você está focado inicialmente, né? Por mais que você tenha coletado gás, mas o que você está mais focado é dar tempo para ele respirar, favorecer o tempo de troca dele. E às vezes, mesmo assim, é sem sucesso. Você está tentando por 1 hora, 2 horas, não melhorou, mas o que a gente vê é que isso não foi um trabalho perdido, né? Se o paciente cair, infelizmente, ele demandar e cair na intubação, você fez a melhor pré-oxigenação para ele. Você fez uma pré-oxigenação com o VNI, que para ele é o ideal. Então, assim, se por um acaso, infelizmente, ele demandar, ficar refratário ao VNI, demandar de intubação, você fez a pré-oxigenação da forma mais otimizada possível. Aqui a gente tem, já no UpToDate, ele mostra uma tabela que considera os potenciais indicadores de sucesso na VNI. Não são as indicações, quem mais tem sucesso em uso de VNI, que é um estudo do Critical Care de 2001, mas que ainda é considerado no UpToDate. Os pacientes que mais se beneficiam são os pacientes mais jovens, né? Aqueles pacientes que têm uma Apache score menor, né, de gravidade. Tem aqueles pacientes que conseguem cooperar, e aí que é onde a gente entra, a gente consegue fazer com que o paciente coopere com a gente, fazendo uso da medicação. Um paciente que tem uma dentição adequada e que consegue permitir maior entrada de ar, uma hipercapnia moderada, e aquele paciente que consegue, principalmente, ter resultado com a VNI na primeira ou na segunda hora de uso. E o UpToDate mostra uma única contraindicação absoluta, que é aquela necessidade emergencial de intubação, ou seja, o paciente que chega parado para a gente. As outras contraindicações são relativas, que a gente consegue, de certa forma, mexer, principalmente naqueles 15 a 20 minutos iniciais, que é a parte mais importante de manejo de DPO-cítico. Achei considerável essa tabela porque ele mostra os 3 tipos de máscara, né? De VNI para o paciente, que é a máscara nasal, a oronasal e a full face. E aí mostra, por exemplo, em relação a conforto, em relação a claustrofobia. Então, obviamente que a full face ela vai dar uma claustrofobia maior, né? Porque o paciente ele está todo envolvido por uma máscara, mas e o conforto vai ser mais prevalente em uma máscara nasal, mas, por exemplo, o vazamento de ar ela é mais recorrente numa máscara nasal do que numa full face. Então, tem os prós e contras. Basicamente, no serviço de saúde pública, a gente não tem os 3 tipos para poder escolher, né? E eu achei interessante também, que não entra muito nessa tabela, que hoje em dia muito se fala do catéter de alto fluxo, né? Que
querendo ou não, faz um papel de ventilação não invasiva, mas o UpToDate mostra que, apesar do uso mais difundido, principalmente nesses tempos de Covid, ainda precisa de um estudo melhor que mostre uma evidência maior de equivalência do catéter de alto fluxo para a VNI tradicionalmente feita. Porque ele mostra que, provavelmente, o paciente com catéter de alto fluxo, ele se beneficia mais porque é um catéter, então o paciente fica menos claustrofóbico, ele fica menos agitado, às vezes, dependendo do paciente, ele consegue até comer no catéter de alto fluxo durante o catéter, mas o nível mesmo de evidência, ele mostra que precisa ainda de mais estudos comparativos para realmente ter um desfecho considerável. E o protocolo que a gente usa para iniciar uma VNI, achei interessante colocar essa tabela também, porque muitas vezes a gente ali, principalmente na UPA, a gente fala assim, não, o paciente tem indicação de VNI, vamos lá colocar a VNI. Cadê o fisioterapeuta? Não tem fisioterapeuta. Então, assim, é muito importante a gente saber ligar na VM, colocar os modos no ventilador. Às vezes, já presenciei muitas vezes alguns tipos de ventiladores que não tem o modo VNI lá escrito. Modo VNI, não tem. Aí o pessoal, muita gente fala, não, esse aparelho não faz VNI. Ele faz. Coloca no modo de pressão de suporte que ele faz VNI. Então, assim, às vezes você não vai ver bonitinho lá no ventilador escrito VNI, não por isso ele não faz no modo de VNI. Então, o que a gente tem que entender? Que existe o CPAP, que é uma pressão contínua e única para o paciente, que nesse caso não é o que o DPO cítico mais se beneficia, mas de qualquer forma, às vezes só tem esse disponível, a gente coloca esse, que a gente coloca uma pressão inicial de 5 a 8, que pode se estender até aproximadamente 20 ou acima disso, para manter uma saturação de O2 basicamente de 90% a 94%. Agora, se a gente for colocar impressão de suporte ou o BIPAP, né, a gente vai iniciar com uma pressão de suporte de 8 a 12 e considerar uma PIP mais ou menos de média de 5. Lembrando que no DPO cítico a gente não pode colocar PIPs elevadas porque o paciente ele já faz um alto PIP, né? Então isso se torna deletério para o paciente. A gente tem que checar principalmente vazamento de ar, principalmente nas máscaras que a gente tem disponíveis aqui no SUS, que às vezes a máscara não adapta bem ao paciente, às vezes ou fica muito pequena, o paciente DPO cítico muito obeso, às vezes a gente tem dificuldade de encaixar a máscara para ele, tem vazamento, ou aquelas pacientes com componente mais efisematoso, mais magrinho, e a máscara fica gigante para a cabeça do paciente. Então, tem que reduzir ao máximo o escape de ar, garantir uma umidificação e fazer, talvez, essas doses de ketamina para diminuir a agitação do paciente. Lembrar um ponto importante é que a gente vê muito benefício do paciente na VNI responder melhor ao broncodilatador do que o paciente em ar ambiente ou em catéter nasal ou em máscara responder ao broncodilatador. Por quê? A VNI ela já tem uma pressão positiva. Então, quando você coloca o broncodilatador pela VNI mesmo, o paciente se beneficia daquela pressão para o broncodilatador chegar onde ele deve chegar para dilatar mesmo. O que, às vezes, muitas vezes, o paciente que não está na VNI, ele não consegue aproveitar e otimizar o máximo daquele broncodilatador para ele. Então, a gente deu uma melhor resposta, inclusive ao broncodilatador, para o paciente na VNI. E outro ponto importante, que foi uma discussão que o Dr. Caio fez comigo durante um dos plantões, é que, às vezes, o paciente ele não está respondendo na VNI no modo de PSV, por exemplo, ou no modo de BIPAP, o que seja, o paciente não está fazendo um volume adequado, né? Vamos supor que o volume ideal para ele seja de 300, ele está fazendo 160, 150, você já otimizou tudo para ele, os parâmetros, você fala assim, nossa, não estou fazendo volume, vou ter que entubar. Aí a gente consegue tentar um pouco ainda, insistir na VNI, mudando todos esses modos para um volume controlado. É engraçado porque hoje o paciente não está na ventilação mecânica e a gente vai com um volume controlado. Aí, nas discussões que a gente fez, o que a gente tem sobre isso? A gente
o limiar de sensibilidade para o aparelho entrar, para o ventilador entrar, a gente tenta alterar essa sensibilidade para o paciente ele ser mais permissivo, o ventilador ser mais permissivo, não entrar com qualquer coisinha no paciente, ou seja, entender o trabalho do paciente e a gente muda o modo para dar um volume, por exemplo, se o volume ideal para ele é 300, a gente coloca 300 e vê se realmente ele vai precisar de pressões muito acima da pressão protetora para poder otimizar esse volume. Então, às vezes, a gente só troca o modo, altera um pouco essa sensibilidade, né? Em vez de deixar o ventilador muito sensível, deixa ele pouco sensível para a entrada do paciente, altera a frequência respiratória e vê se ele vai conseguir fazer esse volume que você está dando com pressões protetoras. Agora, se a partir desse momento ele não respondeu bem a pressão de suporte, não respondeu bem, mesmo trocando para VCV, com todas essas alterações de parâmetros, você utilizou o broncodilatador, utilizou tudo. Você vê que o paciente está fazendo ainda assim a VCV, uma pressão de pico acima de 35, 40, uma pressão alveolar acima de 30, aí realmente o paciente não responde a VNI e aí a próxima medida provavelmente vai ser intubação. Lembrando que essas mudanças, né, de parâmetros e tudo, é tudo dentro da indicação da VNI. A gente não está querendo retardar a indicação de ventilação mecânica imediata, né? Só que o que a gente tem visto muito como resistência na UPA é entender qual é a verdadeira indicação da VNI. Tem muita gente que acha que a indicação é puramente gasométrica. Não é, né? O paciente, às vezes, ele está em franca insuficiência respiratória, mas ele não está em falência respiratória. Então, o paciente pode se beneficiar, sim, de uma VNI. E a gente sabe que, a partir do momento que o paciente cai com uma ventilação mecânica, a mortalidade dele aumenta demais e, provavelmente, nas primeiras horas, se não foi em quase todas as horas de VNI, ele vai responder mal à ventilação mecânica. Ele não vai saturar bem, ele vai ficar desconfortável na VNI por N motivos, né? Não só por comprometimento pulmonar, mas também porque, provavelmente, esses pacientes mais frequentes no departamento de emergência, que tem um DPOC de mau manejo, mau controle, ele já deve ter uma descompensação de VD importante, deve ter um corpo pulmonar importante, e quem tem VD comprometido tem um prejuízo da pressão positiva da VM, então não responde tão bem. E outro ponto é que o paciente, uma vez na ventilação mecânica, no DPOC, ele é muito difícil de sair da ventilação mecânica, vivo, né? Aqui é só, de forma geral, não é o foco da aula, mas no caso da ventilação mecânica, quais são os modos, o que a gente tem que colocar para ele, se a partir do momento que a gente intuba, o que a gente tem que focar para ele. Uma coisa que eu já falei, mas que eu acho importante de reconsiderar, é PIP, valor de PIP, tomar cuidado com PIPs elevados por conta da alto PIP que o paciente fisiologicamente ele pode fazer, e tomar cuidado também com frequência respiratória. A gente vê muito, o paciente está hipercápnico, a gente tem que aumentar o volume minuto para poder lavar CO2. Se você está aumentando a frequência respiratória de um paciente que precisa de tempo para expirar o CO2, você está fazendo tudo errado. Você está fazendo o contrário do que ele precisa. Então, assim, é mais correto e adequado você aumentar o tempo expiratório, né? Talvez dessa forma reduzindo um pouco o tempo inspiratório, para ele ter tempo de exalar o CO2 de acordo com ele, em vez de você aumentar a frequência respiratória. Porque se você aumenta a frequência respiratória, o que ele já não estava conseguindo eliminar CO2, agora ele não vai conseguir mais ainda. Então, assim, existe outra forma que o DPOC precisa para lavar o CO2. E lembrar da FI, a fração de O2 que você vai dar para o paciente, você não está almejando uma saturação de 100% para o paciente, né? Lembrar que a hiperóxia também é muito deletério para qualquer tipo de paciente, quem dirá um paciente de DPOC. Aqui só foi um quadro mais dinâmico que eu achei do Gold interessante, porque agora nem tanto, mas a gente viu muito no início do ano passado, aliás, no ano passado inteiro, e principalmente no início desse ano, é o paciente com Covid e DPOC. Ou seja, ele tinha uma alteração de resistência e também de complacência pulmonar, né? A resistência pelo DPOC e a complacência pela SARA que ele fazia com o Covid.
E mesmo assim, a gente vê a indicação que o paciente tem indicação sim de fazer VNI ou catéter de alto fluxo, mas mais precisamente VNI, principalmente naquele paciente que já está em SARA, já tem uma alteração cardíaca importante, né? E tem a hipoxia. Então, é isso. Ei, Lara, você está me ouvindo? Oh, Ah, que bom. Então tá. Aqui é a Camila, tá bom? Ótima aula, viu? Eu acho que assim, DPOC é uma indicação muito clássica de VNI, mas a gente tem que saber fazer VNI, né? E assim, o uso da ketamina, né? As interfaces e mesmo a mexida na ventilação, você falou muito bem, tá? Uma coisa que eu queria complementar que a gente começou a usar muito mais VNI para COVID, né, desde o ano passado, e aí a gente ficou muito mais preocupado em quais são os critérios de falência, ou de boa resposta a VNI mesmo, sabe? Aí é só para resgatar mesmo uma classificação que eu acho que pode deixar a gente sistematizar, que é aquele score RACOR, sabe? Que ele vai usar a frequência cardíaca, nível de consciência, vai utilizar dados gasométricos também e o padrão respiratório do paciente, sabe? E ele foi validado inicialmente para pacientes com DPOC, né? Então, a gente sabe que um RACOR acima de 5, na primeira hora após VNI, ele tem uma coraça bem adequada para prever falência da VNI. Os estudos para COVID, né, ainda não tem uma coraça tão adequada, mas eu acho que é uma forma da gente sistematizar se o paciente está respondendo ou não. Beleza? Só para complementar mesmo, não sei se todo mundo conhecia, enfim, mas acho que é uma ferramenta que a gente pode lançar a mão na urgência também. Obrigada, Camila. Então tá. A gente já sabe que o VNI tem benefício, né? De 12 para mortalidade, 5 para evitar tudo. Então, assim, a gente já tem evidência suficiente para bem indicado, tem seu papel, né? Tomar cuidado com essa questão de não achar que o VNI vai ser possível, o paciente já está francamente com a indicação de resultado, né? Principalmente pH menor que 7,25, a gente pode até tentar VNI, mas saber que talvez ela vai ser uma pré-oxigenação do seu corpo. Então, tem esse tipo de paciente que vai chegar já e não vai mais dar tempo de você tentar o VNI, você vai ter que usá-lo como pré-oxigenação, tem que ter isso claro, né? Porque aí já é um caso mais extremo. E o outro receio é de, então tá, menor do que 7,35 e PCO2 maior do que 45 é uma sugestão, é uma indicação de VNI. Mas será que está todo mundo? Né? O paciente chegou desse jeito, já vou colocar ele na VNI? Porque não é só, beleza, a gente tem evidência de que melhora tudo. A gente sabe que o paciente que precisou de VNI, ele vai se virar a indicação de CTI, vai ter que ficar 24 horas no mínimo, depois que terminou de usar VNI antes de uma enfermaria. Então, para não tomar cuidado para não ter essa deturpação de descuidados, né? Às vezes, um bronquidilatador, um corticóide, um trato magnésio, não reposicionar, um trabalho terápico ali, vai ser suficiente para ele melhorar. Então, tomar cuidado com menor que isso, tem que estar VNI, pronto, né? Tem um monte de coisa que tem que fazer. E se a terceira vez? Parabenizar a Lara aí, acho que foi muito bem esclarecido o tema aí. Alguns pontos que eu gostei demais da fala da Lara, que nesse tipo de situação, a gente trata o paciente e não dados gasométricos, né? Teve um caso que a gente atendeu junto, que foi o motivador dessa aula, um paciente DPOC exacerbado puro, não tinha critério de pneumonia bacteriana também. O paciente tinha esforço respiratório, taquipneia, desaturação. Inicialmente, você olhava assim, a vontade de intubar era muito grande, e fizemos VNI, o paciente tolerou, não precisou de sedação, e após 1h30, ele melhorou a frequência, o padrão, você via que era uma respiração muito menos agonizante, o trabalho respiratório melhorando, e repetindo uma gaso, mantendo a acidose. Aí, falhou a VNI? Não. Precisa ser entubado? O que aconteceu? Passamos o plantão, o paciente ficou, inclusive, mais alerta, não foi feito mais ciclo de VNI. No outro dia de manhã, a gente pegou o plantão juntos, repetindo uma gasometria, pH normal,
PCO2 compensado, ou seja, a gente trata o paciente, não trata dados gasométricos. Melhorando o esforço respiratório, o próprio paciente conseguiu compensar esse PCO2 dele. Então, aqui a indicação, acho que o principal dado, na verdade, é a confluência de dados. Para que você junta frequência, esforço, saturação, pH, compensação de PCO2. Para que junta tudo isso, tem uma coisa que chama trabalho respiratório, que é o que o Gold chama de padrão de indicação nível A. Então, tratar o esforço respiratório, acho que é um dos principais benefícios da VNI. E, assim, a gente tem muita coisa para estudar na emergência, mas isso aqui é uma coisa que tem todo dia. Todo mundo aqui já sabe pegar do zero o respirador, montar circuito, montar a máscara, configurar parâmetros básicos, fazer uma VNI, é uma coisa que eu acho que não dá para ir embora do estado de emergência sem saber. A gente tem que ver muita coisa específica, mas aqui eu vi um tema que estava deixando passar sem estar muito bem sedimentado. E acho que é um tema de suma importância. Geralmente, por tudo que eu já estudei sobre DPOC, o paciente chega grave, exacerbação grave, que é entubado de cara ou rapidamente, geralmente foi a resposta errada. Geralmente é um paciente que a ventilação mecânica é extremamente complicada, principalmente o que você não compensou primeiro, e a VNI, apesar de parecer simples, não é. Na VM, entubou, está sedado, está curalizado, você vai tentar fazer o que você acha que é melhor para ele. Ele acordado, não. Você ajusta o respirador ao paciente. Então, não é tão simples assim, igual só ler e não tentar praticar e realmente pegar um paciente do zero lá e fazer. E nada mais a acrescentar. Acho que foi muito bem esclarecida a aula aí da lá. O que eu achei importante que o Caio falou foi isso de pegar o circuito e lá montar. A gente tem sorte aqui que a gente tem, tanto na sala de emergência da UPA quanto no POD, a gente tem fisioterapeutas super competentes, pega com o físico respiratório, vai lá, ensina como é que liga, onde que é o botão de ligar, onde que, Não tem que mais liga o na sala da circuito. Não tem mais. Não. Então, Por isso a importância do tema. exato. Pensei que tivesse. Acabou. Isso aí faz pouco tempo. Um mês, mais ou menos, acabou. Mas, principalmente no POD, no CTI, a gente tem fisioterapeutas muito, muito competentes e eles são super disponíveis para ensinar. Então, vamos pegar um dia que o plantão estiver mais tranquilo e pegar para aprender a fazer. Alguém quer fazer uma pergunta? Uma questão. Você chegou a comentar sobre equipamento subdose, naqueles pacientes que as medidas iniciais não conseguem fazer tolerar bem, por assim dizer. O que você configura como subdose? A subdose que a gente fala, por exemplo, é uma dose menor que de intubação. Então, geralmente, a gente faz L5K1, dependendo do paciente, a gente consegue estender um pouco para 2 mg/kg. Mas depende muito do paciente. Tem paciente com 2 mg/kg, provavelmente você já está fazendo apneia nele. Então, assim, a gente costuma fazer aproximadamente 1 mg/kg e já tem uma redução da agitação, fica mais tranquilo. Ou até menor, né? Meio, 0,1. Na minha opinião, experiência 0,3, 0,3, o paciente vai ficar acordado, não vai nem beliscar o padrão respiratório dele e ele vai tolerar acordado. De fazer apneia e dissociar, né? Aí a gente teria que entrar com propofol, com benzo associado. Alguns pacientes, assim, menos de 5,03 é mais. alguns pacientes a gente teve que aumentar a dose pelo fato, né, de ser usuário de substâncias análogas, parecidas, inclusive, que é mesmo. E aí teve que aumentar um pouquinho, mas basicamente essa dose. Vai fazendo um pouquinho. Tateando. Esse conceito aí, para mim, é um dos melhores da emergência. Depois que o remédio está na veia, não tira. Mas antes de fazer, você vai fazendo, diluir 1 para 4, de meio em meio, e avaliando a resposta, porque é super rápido. Então, acho que esse conceito do Breno aí é uma das coisas que eu mais gosto da emergência. Para procedimentos, para VI, para sedação e analgesia. Você fala assim, esse aqui aguenta 0,5. Você faz 0,5, pode ocupar ele. O outro você faz 0,5, não chegou nem perto. Então,
Não tem no grupo aí um infográfico que o Miguel compartilhou uma vez? Esse vai pegar, né? Vocês verem os usos comuns, né? Cefanologia, eles colocam depressão e suicídio, Tem outras drogas, mas assim, não tem experiência prática na emergência para falar, como PCDEX. Parece ser boa para BNI também. Não tira drive, é uma sedação sem rebaixamento, só que não disponibilizam para a gente na emergência. Não é o tema da aula, mas tem um outro trabalho sobre asma, que foi muito polêmico há uns tempos atrás, asma grave, aquele paciente que chega crítico, que geralmente a gente quer entubar de cara. Aí um intensivista emergencista americano falou que ele faz fentanil em dose de intubação para causar uma sedação e ele conseguir controlar na BNI, aumentar o tempo respiratório desse paciente. Pouca gente teve coragem de fazer isso, porque se tirar o principal mecanismo compensatório de um paciente em asma grave, é muita coragem desse paciente não parar. Análogo a isso, foram fazendo discussões e vendo que a ideia é boa, mas não pode ser tão radical assim, não. A ideia é melhorar o tempo respiratório e ventilar um paciente que não tem um pulmão duro. Ele precisa de melhorar a resistência, mas ele não precisa vencer uma complacência alta. Então, a ideia da ketamina é fantástica. É fazer esse paciente que está agitado, que não está tolerando, melhorar a fisiologia respiratória dele. Se não conseguir resolver, você fez uma intubação em sequência atrasada. Também vale a pena ler. Menos agitado, Ela ajuda, ela ajuda por efeitos adversos. Isso, por efeito adverso. Ela vai piorar drive, isso causando mais hipóxia, e o paciente fica tranquilo, por ansiose por hipóxia. Não acho que... Ainda vou de ketamina. Mais tem disponível. Tem, acho que deu a hora, né? Obrigada. Valeu, Lara. Obrigada, vamos finalizar. Deixa eu